O PSDB realiza suas prévias internas na definição do pré-candidato às eleições presidenciais de 2022 neste domingo, mas o método de votação ainda divide os filiados do PSDB justamente às vésperas aí dessa decisão. E quem traz os detalhes é o repórter Michael Mendes. Após uma campanha marcada por críticas ao sistema de votação e ameaça de adiamento, as prévias do PSDB estão confirmadas para domingo em Brasília. Na disputa, 2 favoritos, os governadores Eduardo Leite e João Dória. Completa o quadro de concorrentes o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O senador José Aníbal, um dos organizadores da disputa, diz que as discussões internas estão superadas. Olha, em primeiro lugar, o aplicativo é um aplicativo recente, mas um aplicativo muito bem construído e muito bem supervisionado. Todas as questões que surgiram, por exemplo, uma lista de 34 filiados que se cadastrou e um dia depois foram descadastrados. Foi feito um reparo para que isso não voltasse mais a acontecer. E outras coisas que vão ocorrendo e vão sendo corrigidas, sobretudo nessa reta final. Cerca de 3% dos mais de 1.300.000 filiados estão aptos para participar das prévias. É preciso estar inscrito no aplicativo criado para a votação, que vai das 8 da manhã às 3 da tarde de domingo. O presidente do PSDB em São Paulo, Marcos Vignoli, também minimiza a polêmica em torno do sistema de votação. Estou muito seguro do processo que foi aplicado, seja via o aplicativo, seja com a dinâmica de discussão que nós atingimos nesse momento. É natural que uma candidatura ou outra que possa mais próxima aí à votação fazer as suas manifestações. Eu até pessoalmente digo que algumas parecendo até uma estratégia eleitoral, como a questão do adiamento, né? Eu estava na reunião em que os representantes do Eduardo Leite pediram o adiamento, discordamos com veemência, conseguimos seguir em frente com a votação para escolher na urna o próximo domingo o candidato a presidente do PSDB. A direção nacional do PSDB descarta até o momento adiar as prévias tucanas, já que foi feito um investimento de 8 milhões de reais. Os pré-candidatos Eduardo Leite e João Dória continuam trocando acusações sobre o método de votação da legenda. O senador José Aníbal lembra que o filiado da legenda não pode votar 2 vezes de forma presencial e pelo aplicativo. E ele ressalta que eventuais contestações do resultado poderão ser feitas ao Diretório Nacional. Os que têm mandatos, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais, senadores, ex-presidentes do partido e governadores, podem votar em Brasília presencialmente. Se não forem votar, tem que avisar, porque eles, de qualquer modo, todos estão credenciados, ele então não vai poder votar presencialmente, vai poder votar pelo seu iPhone, enfim. Ali onde ele se credenciou, ele vota. Ele pode estar no mesmo local, pode estar num estado diferente, fora do Brasil, ele vai ter a possibilidade de votar. A crise que ameaçou as prévias do PSDB ganhou mais uma discussão depois que um vereador da cidade de Tapiratiba, de pouco mais de 12 mil habitantes no interior de São Paulo, gravou um vídeo ensinando como fraudar o aplicativo do PSDB. O Diretório Nacional garantiu que o problema já foi corrigido. Muito bem, nós vamos trazer mais uma vez conosco aqui o Paulo Pousonoff. Paulo, a gente já falou sobre isso, né? Porque houve inicialmente até o questionamento dos apoiadores de João Dória a esse método de votação com esse aplicativo que foi criado exclusivamente aí para os filiados do PSDB. E recentemente, como disse ali o secretário Marco Vignoli, que é o presidente estadual do PSDB, aí houve por parte da campanha de Eduardo Leite esse questionamento em relação aí ao processo de votação. Eduardo Leite também questionou 95 prefeitos e vice-prefeitos que foram filiados em apoio a João Dória, nitidamente aqui no estado de São Paulo. O partido então retirou essas pessoas, depois a campanha de Dória rebateu com 34 nomes também indicados aí que seriam a Eduardo Leite, também foram retirados. A ideia é fantástica, né, Paulo? As prévias, aquele discurso oficial de que elas oxigenam o partido, permitem aí uma democracia interna, a discussão dos temas, das correntes internas, mas na prática a gente percebe que gera um grande desgaste e quem perdeu vai ter realmente grande mobilização
para apoiar o lado que venceu, Paulo? Marcelo, eu fico imaginando, né? Eu imagino que o governador de São Paulo, João Dória, deva se sair vencedor dessas prévias. Mas com essa troca de farpas aí o tempo todo, eu fico imaginando como vai ser o ano que vem. Eduardo Leite sobe no palanque com João Dória e tece loas e elogios e esquece quaisquer críticas. Eu acho que é um sistema importado dos Estados Unidos. Lá a cultura democrática, a cultura eleitoral e a cultura partidária é bastante diferente da nossa. Lá não tem esse uso até pela oposição das rixas internas do partido para qualquer ganho eleitoral, ou se tem uso, hoje em dia até tem, mas é um uso bastante reduzido. Existe também lá uma lealdade partidária por parte dos eleitores, coisa que a gente não vê aqui. Então, para mim, é um sistema importado, mas mal importado, e que gera aí todo tipo de desgaste para o PSDB. Agora, é curioso, né, Marcelo, que eu estava aqui assistindo a reportagem, estava pensando, nossa, será que a gente está em novembro ou a gente está em agosto? Porque em agosto que se discutia muito a segurança de sistemas eletrônicos de votação, se questionava bastante isso, era o presidente Jair Bolsonaro, né, evidentemente, que questionava, e boa parte do PSDB, por uma questão ali que, para mim, é meramente anti-bolsonarista e não tem nada a ver com o que eles realmente pensam sobre a segurança do sistema eleitoral, se puseram contra, veementemente contra, diziam que a democracia estava sendo ameaçada, que as urnas são completamente infalíveis, e de repente agora o PSDB se depara aí com um probleminha envolvendo o voto eletrônico. Eu sei que não é exatamente uma urna eletrônica como a usada nas eleições brasileiras, mas enfim, é um meio eletrônico com todas as desconfianças que esse meio eletrônico naturalmente gera. E sem contar, né, Paulo, que o próprio PSDB, como você disse, né, questionou o resultado das eleições na disputa entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, né? E eu lembro também, voltando a falar um pouco das prévias, né, eu estive em Belo Horizonte quando o José Serra era o candidato do PSDB contra a Dilma Rousseff, e você andava de táxi lá em Belo Horizonte, né, e perguntava assim, como é que havia eleição, né, o Aécio Neves apoiando o Serra, e os taxistas falam, não, o Aécio não apoia o Serra. O Aécio não apoia o Serra, não. Então, essa divisão tucana é histórica, né? É claro que agora João Dória entrou numa dividida com o Aécio Neves, tentou expulsá-lo do partido 2 vezes, né? Pelos problemas processuais, aí as acusações, denúncias contra o ex-governador de Minas Gerais e ex-senador também. Não conseguiu expulsá-lo. Encontrou aí um grande inimigo interno aí no PSDB, claro, e lembrando que Minas é o 2º colégio eleitoral do país, então é um território extremamente importante, depois de São Paulo, Minas, depois Rio de Janeiro. Então, essas divididas, de fato, como você disse, é de uma outra cultura americana, querer importar para cá é muito diferente. O governador João Dória sempre disse que ele é filho das prévias, participou aqui para as eleições municipais e também para que o governo do estado de São Paulo venceu as 2, mas uma eleição nacional é muito diferente, né, Paulo? Como você falava das prévias, eu me lembro Olívio Dutra e Tarso Genro lá no Rio Grande do Sul. O PT era muito forte lá e houve essa divisão entre os dois. E, em geral, o PT perdia quando havia uma decisão mais acirrada envolvendo 2 nomes. E Marcelo, uma coisa que me chama a atenção também é que a gente está aqui discutindo as prévias do PSDB, um partido inegavelmente importante, historicamente importante, mas que aí nos últimos anos foi se desgastando, foi se desfacelando, na verdade. Hoje o PSDB, nas últimas eleições, o PSDB fez o quê? 5% dos votos nas eleições presidenciais, e me parece que ano que vem o PSDB não almeja até e sabe que não vai fazer muito diferente. Então, de repente, a gente está discutindo aqui uma briga interna num partido, um partido importante, mas que o resultado final dessa briga, quem quer que seja aí o candidato do partido, vai ter um resultado pífio nas eleições de 2022. Até o Zé Maria trouxe ontem, né, que o PSDB já vê esse cenário de derrota
em 2022 e já começa a pensar em 2026. Eu acho que é um comentário muito interessante, a gente devia escutar com bastante atenção, que infelizmente é um partido historicamente importante, mas que se degenerou aí nos últimos anos e hoje luta para ficar ali na terceira ou quarta colocação com uma votação realmente inexpressiva nacionalmente.